Olá, tudo bem? Vamos começar hoje a nossa aula. A gente deu um intervalo de tempo aí no YouTube. Vamos começar falando sobre a questão da textualidade. A gente sabe que a interpretação textual, você poder compreender um texto, não é tão simples assim, a não ser que a gente esteja diante de um gênero que a gente goste, de um assunto em que tem algo a ver com o nosso dia a dia. Mas isso é diferente de a gente entender qual o propósito comunicativo. O que realmente o autor do texto, seja ele literário ou não, é o que é que ele quer transmitir. Muitas vezes a gente está diante de uma crônica, de um fato jornalístico, mas muitos elementos da comunicação acaba passando despercebido. Então, o que nós pretendemos a partir de agora estudar aqui nesse texto, né, nessa aula de hoje, é os critérios de textualidade. E a partir daí, procurar analisar textos em que a gente possa muito bem, aos poucos, colocar em prática. Não só a coesão como a coerência, mas também os demais critérios de textualidade, tá ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Lembrando que a matéria em si, eu vou trazer textos que eu já dou em outros cursinhos também, mas esse texto sobre a textualidade, eu estou adaptando o conteúdo que já tem na internet, que é de Rafael Camargo de Oliveira, certo? Então, qualquer coisa vocês podem procurar pelo nome dele, significado também de textualidade, e vai ter muito mais conteúdo. Só que para o que eu pretendo passar para vocês, para os textos que eu pretendo utilizar, essa parte que eu já peguei dele, já estava preparado. É claro que pegar de vários livros, tentar formar um novo, muitas vezes a gente não consegue trazer o melhor possível. E de tudo que eu encontrei na internet, essa parte aqui básica, é claro que lá ele fala várias outras coisas, mas para o objetivo da nossa aula está super legal, tá ok? Então veja bem, antes que alguém diga que pode ser plágio, vocês vão encontrar esse texto aqui, que eu estou pegando como âncora, um texto base para a minha aula. Não é meu, é uma adaptação do conteúdo de Rafael Camargo de Oliveira, que está na internet, tá ok? Então vamos lá. A maioria dos livros, ele sempre traz uma posição sobre texto e textualidade. E eles vêm informar exatamente que a textualidade ela corresponde a uma série de critérios que vão formar um conjunto aparentemente desconexo de palavras em um todo, né? Conexo e fluir determinado texto. Então veja bem, aparentemente desconexo de palavra, mas na realidade ele se encontra conexo, né? Conexo, e a partir daí ele vai dialogar com o receptor, dialogar com aquela pessoa em que realmente está lendo. Então, como é que ela é formada? Ela é formada por critérios semânticos, coesão e coerência. Então, esses critérios semânticos, ele diz respeito exatamente da gramática, ele diz respeito daquilo que o texto em si traz, ou a união das palavras, ou dos elementos gramaticais mesmo. Coesão e coerência está mais em relação a isso. E pragmáticos, porque isso aí vai além dessa parte semântica. Pragmática, então é esse daí principal que a gente vai estudar. A gente já estuda os critérios semânticos nas aulas de gramática, mas os pragmáticos é exatamente algo que, mesmo estando escrito de uma forma, pode ter uma intenção, pode ter um sentido diferente. O objetivo que o autor coloca com determinadas palavras, com determinados arranjos, ele pode muito bem mudar aquele sentido principal que a gente acredita que ele é universal e criar um sentido figurado. Quando na realidade, como é pragmático, é por isso que nem todo mundo consegue compreender, a não ser que estude esses critérios, tá ok?
E esse critério pragmático teria intencionalidade. Qual a intenção que o autor quer colocar com aquele texto? Que ele quer criar, mostrar pra gente o contexto, as personagens, se for o caso, né? O que é que ele quer? Qual a intenção dele? Aceitabilidade, de você aceitar ou não aquilo que ele realmente está dizendo como certo, né? Procurando te convencer de certa forma também, mas a aceitabilidade é entrar em concordância também entre você e o criador, sendo que muitas vezes o autor, propriamente dito, ele não entra em cena, o que entra em cena é personagem. O autor entra em cena em alguns gêneros como crônica, por exemplo, que é ele que está dizendo com a opinião dele, e mais às vezes ele também pode criar alguma situação. Situacionalidade traz uma situação e aquela situação a gente vai debater. A partir daí vamos trocar nossas impressões, os nossos conhecimentos. Informatividade vai trazer uma informação que pode ser útil para você. E intertextualidade que vai trabalhar com outros textos. Naquele texto a gente pode trazer outros textos. E texto é interessante que a gente está falando aqui de gêneros, existem os mais diversos possíveis. Quando a gente fala, por exemplo, redação, e redação do Enem, aí tem dois textos, porque a redação você tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Redação do Enem, você vai ter introdução. O desenvolvimento é um desenvolvimento, mas tem outros objetivos. E a conclusão, você vai ter que apresentar uma proposta de solução, porque a redação que você está fazendo é para resolver um determinado problema. A redação do Enem sempre traz problemas para que seja resolvido. Então, termina sendo um outro gênero dentro da própria redação, certo? E aí muitas vezes essa questão da intertextualidade no poema, na poesia, no conto, na crônica, muitas vezes você vê na música, por exemplo, também, né? Então, isso aqui é que a gente tem que entender, que texto, ele tem palavras, frases, sentenças. Uma palavra pode ser texto? Pode, se eu digo assim, chove. Você sabe que está chovendo. Eu posso até depois dar detalhes, se está chovendo forte, se está chovendo fraco, né? Mas aonde está chovendo, mas acredita que é no contexto onde eu me encontro. Tudo isso, mas uma palavra pode ser um texto. Depende da situação, certo? Então, frases, sentenças, orações, no caso, né? Que postos em conjunto formam significado e produzem sentido ao leitor. Então, texto é uma unidade de sentido maior. É algo que está tecido, né? Texto vem disso, de tecer. Utilizada pelas pessoas para diversos fins. Comunicação e expressão é o principal. Então, vamos lá. Os fatores semânticos, coesão, né? Esses textos, já disse, é do Camargo lá, então eu estou trazendo para que a gente possa compreender, e na hora que eu estiver apresentando os textos literários propriamente dito que a gente vai trabalhar, então a gente vai entender mais essa parte aqui que seria dos conceitos, certo? Coesão é a manifestação linguística da coerência. Refere-se como as ideias expressas aparecem encadeadas na superfície textual. Superfície, certo? Sendo assim, é composta por uma série de pronomes, artigos, elipses, concordância, tempos verbais, conjunções, preposições e por aí vai, né? Então, veja, você falar de coesão, você está falando exatamente de como esse texto ele está escrito. São as palavras, a ordem, né? Então seria isso. Então veja bem, contém Pedro acorda, Pedro escova, Pedro trabalha. Na frase acima está dentro dos critérios de língua e pode ser utilizado. No entanto, ela não apresenta fluidez devido à repetição do nome. Se dissesse assim, Pedro acorda, escova e trabalha, teria uma sequência. Mas na língua portuguesa, como qualquer uma, a palavra Pedro não necessaria estar repetindo, porque na hora que você separa por vírgula,
você sabe muito bem que aquilo acontece. Ou o outro exemplo que está aqui é Pedro acorda e em seguida escova os dentes para que por fim ele possa trabalhar. Sim, mas eu posso ter isso, mas eu posso separar para ver. Pedro acorda, escova e trabalha. Pode muito bem. Você vai entender. Escova é que aí teria que a parte de escovar não é só os dentes. A escova não é só para escovar os dentes. Então, nesse caso aí, o do meio precisaria de algo a mais, como está aqui embaixo, escova os dentes, né? E a frase mais completa realmente é essa daí, mas você poderia separar com vírgula? Sim, poderia. E eu diria com toda certeza que não iria perder o sentido do texto. A sentença acima utiliza o conectivo em seguida para dar ideia de continuidade e evitar repetições. Ademais, o uso do pronome ele evita que o substantivo Pedro se repita. Então você tem que ter alguns mecanismos, você tem que criar para si mesmo também, para que você possa criar o seu texto. A coerência. A coerência respeita ao nexo entre os conceitos estabelecidos e a coesão. Assim, coesão e coerência sempre andam juntas. Quando se afeta uma, é muito provável que também seja afetada a outra. Por exemplo, quando algum aluno, na nota do Enem, ou de qualquer outro concurso, vestibular, etc., ele tira uma nota baixa, uma pontuação baixa na coesão, com certeza a coerência do texto também vai ficar baixa, certo? Sempre vai acontecer isso. O computador desligou, a energia acabou. A relação lógico-semântica é construída a partir da correlação entre o computador desligado, consequência, e o fato de não haver energia, causa. Essa conexão semântica só é possível através de uma compreensão da coerência dos fatos. Você precisa entender o que é computador, o que ele ligou, o que ele precisa de energia, porque não é só a gramática que seria, como o caso lá, repetição de Pedro, você tira Pedro e aí melhora a frase. Aqui não, aqui você tem que ir além das palavras. Você tem que entrar no significado da frase, da oração, do texto propriamente dito. Essa conexão semântica só é possível através de uma compreensão de coerência dos fatos. Para fins de comparação, uma sentença como o computador desligou, a bicicleta estragou, não apresenta nenhuma conexão entre ambas. Porque as ações em si aqui não tem nada a ver uma com a outra. Então as frases também não vai ter muito sentido. O que é que tem a ver a bicicleta estragar com o computador que liga? Nada. Porque um não depende do outro, certo? Então não há conexão aqui. Agora, os fatores pragmáticos. Vamos lá. É esse que eu pretendo trabalhar mais com os senhores. E cada um deles a gente vai ter textos para que possa ser trabalhado. Mas hoje o que eu quero nessa aula é mostrar quem são eles. Intencionalidade. Está direcionado ao protagonista do ato comunicativo, aquele que fala ou escreve. Trata-se da disposição e empenho de se construir um discurso coerente, coeso e com grande capacidade de satisfazer determinada audiência. Tem que ter um propósito comunicativo, tem que ter uma intenção. Qual é a intenção que eu quero causar, né, em quem está lendo meu texto? Então, a intencionalidade são as informações e conhecimento prévios que o autor tem para chegar ao seu público. Não basta apenas fazer um texto, não basta apenas dar uma opinião. Quanto mais você domina sobre aquilo que você fala, quanto mais você descreve o contexto, a época, sobre aquilo que você está falando, melhor. Claro, você não pode tentar explicar o óbvio, não. Mas, meu filho, aquele que foi gerado por nós, por ele, minha mãe, eu já vi algo desse tipo já, sabe? Algo muito bobo, que se é meu filho, eu não preciso dar mais detalhes sobre esse conceito de filho meu, né?
Então, é isso que a gente está tentando trabalhar também. Aceitabilidade é o outro lado da moeda, isto é, está direcionado para o receptor ou leitor do texto. Então veja bem, enquanto eu tenho aqui a intenção, né, intencionalidade, na hora que eu faço o meu texto, eu tenho que pensar na aceitabilidade do público que vai ler. Você tem que pensar na aceitabilidade do professor que vai corrigir. Seja a sua prova do Enem, seja no cursinho, seja em sala de aula, seja no concurso, não importa. Então, intencionalidade e aceitabilidade, elas andam praticamente juntos. Se você tem uma boa intenção, mas você não consegue colocar ela no papel, é difícil você ter uma boa aceitação do seu texto por parte de quem está lendo, certo? Então, o conteúdo ele tem que estar coeso, né? Despertar interesse. Se vai trazer algo de novo, ensinar algo novo, muitas vezes é um assunto que não me interessa, mas é interessante quando a pessoa fala alguma coisa, chama atenção. Já aconteceu comigo. Da família da minha esposa, que é a família Maia, até o tempo desse nós tivemos no Congresso o senador que é primo do esposo do pai dela, que é o Agripino Maia, né? E o Agripino, independente dessa questão de ideologia política, de lado, ou seja o que for, ele tem uma boa capacidade de persuasão quando está falando. E ele consegue fazer com que os demais candidatos de oposição e situação prestem atenção a ele. Ele fala bem, ele tem um bom domínio daquilo que fala. Uma vez estava vendo ele falar sobre uma PEC aí, que eu antes nem sabia o que era PEC. E o cara explicava tão bem de um jeito que não era do meu interesse, mas eu escutei tudo, eu passei a me interessar, inclusive porque antes eu achava que existiam as leis, os decretos, etc e tal, mas eu não sou da área de direito também. PEC para mim eu não sabia o que era, né? E a partir daí eu entrei mais na política, porque ficou mais fácil eu compreender determinadas situações em que é falado na Câmara e no Senado. Situacionalidade é voltado para um contexto no qual a situação comunicativa está inserida. Ela seleciona a adequação ou não do contexto, pois ele pode influenciar no significado do texto. Um texto inserido em contexto distinto pode produzir significado completamente diverso. Então, situacionalidade é você colocar aquilo que você está produzindo em um determinado contexto, de forma que não dê brechas para outras interpretações, para outros contextos. Você fala, agora como eu falei, por exemplo, do ex-senador, né, Zé Agripino Maia, na realidade eu estou falando ele no contexto da aceitabilidade e da intencionalidade. Eu não estou falando no contexto da política, da ideologia política, não, opinião sobre, não é isso. Então veja bem, é isso que a gente quer falar. É você situar. No caso dele, poderia, de repente, algumas pessoas começarem a falar de política, mas aí não cabe falar de política, porque eu estou falando de uma lei que simplesmente ele falou, e eu estou falando da capacidade, da eloquência, do poder de persuasão que ele tem. Então não cabe política, cabe a capacidade de oratória que ele possui, certo? Então isso é situacionalidade. Informatividade. Nesse fator, considere as informações prévias e as informações novas obtidas no texto. É preciso que haja equilíbrio entre ambos, pois um texto que possui apenas informações prévias não traz novidade ao leitor. Ou aquele texto em que parece que a gente considera o autor como uma pessoa, sei lá, leiga no assunto, a pessoa que não entende nada, e você fica o tempo todo, ou seja, isto é, tentando explicar o que já está ali explicado. Tentando, para cada palavra alguma coisa, você explicar a palavra em vez de ir direto ao assunto. Quando na realidade, por mais que determinados termos, palavras devem ser explicadas em alguma hora, mas você tem que saber
que quem vai ler o seu texto, ele é que deve entender do que se trata. E se ele não souber entender o que se trata, então ele que vai pesquisar. Mas o principal, o grosso, o núcleo do texto, ele tem que estar ali. E você tem que saber apenas aonde direcionar seu texto para pegar o alvo, o público-alvo, que realmente é leitor do seu texto. Porque nem todo mundo é leitor de todo gênero textual, certo? Então, a informação é isso que a gente fala. E a intertextualidade, que aí é quando a gente descobre que o autor da redação do texto em si, ele traz outro texto, ele traz outra obra e dialoga com essa obra, critica essa obra, traz essa obra com exemplo. Não sei, então ele começa a trazer ditados populares. Branca de Neve, aí de repente o cara cria também uma outra versão. Isso aqui a gente vê mais Chapeuzinho Vermelho. Tem um chapeuzinho azul, tem um chapeuzinho amarelo, tem chapeuzinho cor-de-rosa, tem fita verde no cabelo que a gente vai utilizar no nosso curso, né? Então, tem vários que a gente sabe que nesse caso está fazendo uma intertextualidade e está trabalhando Chapeuzinho Vermelho. A menina inocente com medo do lobo, que em alguns textos ela não é nada de inocente. E ela tá louca que o lobo possa pegá-la em todos os sentidos que você imaginar, né? E a vovozinha em si, sei lá, às vezes não é vovozinha, é o próprio lobo. É uma forma diferente, que o lenhador já não existe mais, por aí vai. Então, veja, intertextualidade é isso. A gente vai trabalhar alguns textos, tá ok? Então, essa primeira aula hoje, não vou esticar muito, ela serve exatamente para isso. Para que a gente possa compreender a relação que tem do texto com muitas vezes o autor, porque o personagem nem sempre ele necessita que você saiba alguma coisa do autor, o que é que ele quis dizer. Não, às vezes não. Mas você tem que saber qual a relação que esse texto está tendo com você e você com esse texto. Você compreende? Você é um leitor desse determinado tipo de texto? Então, isso é que é importante. E na hora de você também fazer o seu texto, você tem que pensar em tudo isso. Na hora de fazer a redação, você não só tem que trazer dados, informações e dar sua opinião. Você tem que colocar algum tipo de diálogo dentro do gênero que é pedido, mas que possa aprender o leitor também sobre aquilo que você fala, tá ok? Então, essa aula a gente vai colocar para vocês, vai dispor também, vai estar no YouTube e também nas plataformas onde eu dou aula. E a partir daí a gente vai procurar estudar os textos, tá ok? Então, por hoje é só e até a próxima.